Mas eu acho que o cerne é isso. Como é que a gente vai identificar e garantir que não tem anistia para os crimes cometidos pela extrema-direita agora? Fernanda, você tem acompanhado esse caso do PCC, do Sérgio Moro? Como que você está vendo essas coincidências aí da juíza ter liberado 34 minutos depois, né, vários pontos aqui que a gente estava falando, né, que colocam, pelo menos em dúvida, né, aí o que está acontecendo e o que esse caso virou, né, porque teve a juíza sair de férias no dia que a ação chegou, despacho assinado 34 minutos após a fala do Lula. Os juristas estão dizendo que o caso não deveria ir para o Paraná. Tem um documento que a gente estava falando aqui mais cedo, que uma equipe do professor da Universidade Federal do ABC e da USP comprovou que há 95% de chance de ser adulterado, que foi aquele documento que ligava o site Intercept ao PCC. Aí, a postagem do Sérgio Moro com um e-mail de falso ali, que é aquele e-mail @LulaLivre. Como que você está vendo essa discussão toda? Olha, Adri, eu não estou acompanhando os últimos desdobramentos e investigações de hoje, né? Como, por exemplo, essa penúltima informação que tu nos traz, eu acho que é importante, né? Tu nos conhece, sabe bem da nossa luta contra as bandalheiras, né, que a gente viu, o elemento de fraude e toda a prática do Moro como juiz, promotor, procurador e tudo junto, né, para fazer uma fraude na eleição em 2018, né, e que obviamente teve repercussões drásticas no futuro do país, ou no passado, que nós convivemos 4 anos com o governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de que naquela eleição foi uma fraude eleitoral enorme, porque o Lula tinha grande chance de ter ganhado o Bolsonaro e nós não ter vivido esses 4 anos de terror, né, de terror no sentido do que foi o governo Bolsonaro e todas as violências, e a Vaza Jato cumpriu um papel, né, de maneira criminosa, que teve impacto na vida das pessoas. Então, eu sou a pessoa, enfim, né, feito esse registro, eu concordo muito com o tweet do Glauber, que eu acho que a gente tem que fazer todas as críticas ao Moro e investigar. Mas é preciso ter inteligência e estratégia, né, para combater a extrema-direita, ou mesmo debelar, se tem crimes, etc. Se tivesse qualquer risco ao Moro, deveria ser garantida a proteção, e eu acho que o Lula tem que se preservar, porque, na verdade, quando ele ataca o Moro, mais uma vez ele levanta o Moro, que é senador, né, que tudo bem, é um senador, mas nós sabemos que cumpriu esse papel no passado, mas eu não acho que ajude o governo nessa luta política que precisa ser dada. Ele escolheu o Moro como adversário, né? Felizmente nós temos o Lula presidente, não mais o Bolsonaro. Eu digo mais como estratégia, sabe, para a gente enfrentar, porque eu acho que mesmo que se comprovado todas essas argumentos, investigação, eu não tenho nenhuma dúvida que o Intercept é um blog sério, não tem relação com o PCC, então não estou aqui botando em juízo nada, mas até investigar e garantir, né, que a verdade venha à tona, eu acho que a gente tem que ter estratégia para enfrentar, sabe? Porque esse discurso, enfim, bom, se tem 0,5% de risco de ter um atentado, é óbvio, qualquer cidadão, independente de quem seja, merece proteção. Mas, então, isso dito, independentemente disso, eu acho que nesse caso específico, né, as frases descontextualizadas e a forma como a extrema-direita também lidou ajudam a alçar o Moro. E eu acho que o nosso desafio com o Moro é justamente outro, né? É botar ele no lugar que merece na história, que certamente não é de grande articulador da extrema-direita e maior algoz do governo Lula, porque, enfim, nem tem estofo para isso, mas a extrema-direita está buscando ressignificar e construir outros líderes da extrema-direita. E nós temos que estar atentos para isso, né, para evitar que isso aconteça, inclusive. E essa criminalização, né, que me preocupa muito, Fernanda, porque a criminalização do PT pela direita e pela extrema-direita, com o apoio do senhor Moro, senhor Dallagnol, está começando pelo PT, mas o objetivo deles é criminalizar a esquerda toda, né? Desculpa.
Não, é só ia dizer isso, colocar esquerdista do lado de criminoso, né? É isso que eles querem. Total. Mas, Sinara, eu acho que, assim, foi muito grave o papel que eles cumpriram na história, né? 2018 teria outro desfecho se eles não tivessem feito esse conluio que depois a Vaza Jato demonstrou, né? E conseguiu comprovar o papel criminoso. E não só a Vaza Jato, né, Sinara? O fato do Moro ter virado ministro do Bolsonaro depois já era a expressão do polo político que ele queria fortalecer, né? E eles sempre tentam fazer isso, né? Sempre tentam vincular a esquerda ao crime, etc., quando a gente sabe que os verdadeiros criminosos são eles, né? Criminosos do mais baixo clero, como era o Bolsonaro tentando roubar as joias, né, que foram dadas por uma ditadura da Arábia Saudita que tinha interesse nas nossas refinarias, como é as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, como é a relação que eles têm com a milícia, né, que é umbilical, no caso do Rio de Janeiro, e que é uma coisa extremamente criminosa. Não sei se tu reparou, eu, por exemplo, no 8 de janeiro, que eu acho que é um gato golpista, autoritário, criminoso, fere a Constituição Federal, não pode ter anistia, tem que ser preso quem financiou, tem que identificar as cabeças da extrema-direita, mas eu nunca usei o termo terrorismo, porque exatamente é o tipo de argumento e de lógica que eles tentam construir para criar um tipo penal que depois persiga movimentos sociais populares. O problema não é fazer ato em Brasília, o problema é, a barbárie que eles produziram nas obras de arte, etc., tudo isso que a gente sabe, e fazer atos golpistas que querem, na verdade, ditadura militar, aí sim, o fechamento das liberdades democráticas, que é anticonstitucional daquilo que a gente conquistou em 88. Então, eu acho que sim, a gente precisa ter muita sabedoria. Alguém botou ali, eu concordo muito, né? Inteligência e estratégia para vencer a extrema-direita, né? Porque se tu vê, eu vi vários setores, inclusive da esquerda, denominando os atos do 8 como terrorismo, e alguns setores dizendo agora nós temos que ir para cima do tipo penal terrorismo, né? Primeiro que no clássico, o clássico não é terrorismo. Segundo, que eles sempre usam isso para tentar construir uma legislação que persiga movimentos sociais populares. Tentaram fazer no governo Bolsonaro, não conseguiram. E vão tentar agora. O que eu acho que é o nosso desafio no 8? Óbvio, não permitir essa CPI da mentira, né? Porque uma CPI, e tu sabe que eu sou super a favor da investigação, o pessoal pediu uma CPI e tentou coletar as assinaturas, mas o que a gente viu foi uma mobilização da extrema-direita para criar falsas narrativas, como eles construíram pós-dia 8 de janeiro de novo, né? Vocês devem ter ouvido. Eu quero te dizer o seguinte, eu acho que os atos de 8 de janeiro foram atos terroristas contra a democracia. Só quero pontuar, porque falei isso várias vezes aqui. Acho que eu nem sabia, viu, Renato, mas eu não... Supremo Tribunal Federal, ataque à presidência da República, invasão, destruição, roubo de armas. Se a gente não considerar esses atos violentos como atos de ataques de terror à democracia, nenhum ato será mais. Sabe qual é o problema, Renata? Não, acho que até deve, é uma boa polêmica entre nós. Eu não tenho nenhuma dúvida de que são atos criminosos que atacaram a democracia, as liberdades democráticas, a Constituição Federal, o Palácio, o Supremo, as obras de arte, o roubo de armas, enfim. Isso não tem dúvida. E tem vários... mas tem vários tipos penais que tu pega aí. Qual é o argumento? Porque a tática de terror, que historicamente, né, a gente conhece, explodir prédios, etc., eles usam numa linguagem híbrida para justificar, dizer que um ato, por exemplo, do MST que tranca uma rodovia pedindo reforma agrária é terrorismo. E eu digo a direita, é a extrema-direita, né? E quando a gente denomina como terrorismo, mesmo que sejam atos golpistas, autoritários, etc., e aceita a premissa de mudar o tipo penal, tenha certeza que depois se vira contra nós, sobretudo contra os movimentos sociais. Então, esse é o nó. Isso, não, mas aqui tem todo um debate de aumentar a pena, de tipificar terrorismo, e as formas, como é que a gente chama? A redação, sabe? A redação que tu vai ver é para aplicar no MTST, é para aplicar nas mulheres camponesas. Então, eu fui contra aquele decreto do Zé Eduardo Cardoso, a gente muito combateu isso, mas nesse caso específico, eu acho que é possível. Depois a gente pode bater um papo outro dia, trazer outras pessoas, sei que você também está corrida hoje, mas assim, há os elementos ali de ataque à democracia que a gente não pode admitir. Se a gente admitir que se invada o Supremo Tribunal Federal, imagine se tivesse juiz ali.
O que aconteceu? Eles teriam matado. Se o Lula estivesse no Palácio do Planalto, Nossa. ele teria sido assassinado. Então, assim, é muito grave, é muito grave. Eles estavam armados, eles entraram, inclusive, armados. Então, mas aí a gente podia qualificar esse tipo de crime de crimes contra a democracia, entende? Ao invés de criar o tipo penal que na esteira desses atos se busca criar. Então, como é que tu qualifica penalmente? Eu sou a favor de, enfim, eu tenho todo um debate abolicionista na guerra às drogas no Brasil, e de fato, como o sistema penal é montado, etc., mas eu não tenho dúvida que para enfrentar a extrema-direita precisa de mobilização e precisa de repressão também, né? Eu não estou entre aquelas que não acho mesmo que tem que ter. E acho, Renato, já aceito o convite na próxima e até uma conversa entre nós, né, sobre, mas acho que daí pode ser uma boa ideia de qualificar os atos contra as liberdades democráticas, ao invés de usar esse tipo penal que eles sempre tentam transformar ou deixar mais híbrido para depois nos criminalizar, né? Mas eu acho que o cerne é isso. Como é que a gente vai identificar e garantir que não tem anistia para os crimes cometidos pela extrema-direita agora? E isso é muito sério, porque o 8 de janeiro, que foi um ato lamentável, né, um episódio da nossa história que vai ficar para a nossa história, vai ficar, né, como a barbárie que a extrema-direita é capaz de produzir. Como que a gente consegue, de fato, identificar os financiadores, os cérebros, as cabeças, né, da burguesia que está apoiando a extrema-direita, dos aproveitadores, como é que a gente chama, os fomentadores nos estados. Tem vários deputados, por exemplo, que fomentaram o 8 de janeiro e os caras continuam deputados, entende? Que assim, o cara comete um crime contra as liberdades. Que apoiaram uma explosão do aeroporto. Se isso não é terrorismo, houve uma tentativa. Ali no caminhão, sim. Ali seria um ato clássico. Ainda bem que o motorista do caminhão foi muito esperto cá entre nós, porque poderia ter acontecido uma tragédia sem paralelo na história do Brasil. Muita gente... Com aquela bomba explodindo no aeroporto? E essa bomba podia ter explodido o palácio, né? Quer dizer, enfim, ali é dureza. Estamos fazendo um doc sobre isso, inclusive, Fernanda Adri pode falar disso aqui. Tem um financiamento coletivo rodando. O Azenha que vai coordenar, vai se dirigir esse doc. É isso, é importante conversar, dialogar, tem posições distintas, mas denunciar cada vez mais esse crime que foi cometido, né? Porque... Não, e garantir que tem a justiça, né, Renato? Desculpa te interromper, mas é que eu acho que é muito importante. Eu acabei de vir do Fórum Mundial de Direitos Humanos e estive lá no Parque da Memória, vendo toda essa preservação histórica. Claro que a gente não pode comparar os crimes da ditadura aos 4 anos passados, embora o Brasil tenha sido o único país da América Latina que não fez justiça de transição, e devemos seguir a luta para revogar a lei da anistia. Mas, dito isso, não dá para essa história não ser contada, não ser identificados os financiadores, não ser debelado, porque, primeiro, tem um elemento de justiça mesmo, né? Para 700 mil vítimas da pandemia, para todos, para os Yanomami, gente, é um crime contra a humanidade que o governo Bolsonaro cometeu, sabe? São vidas perdidas pela irresponsabilidade. Então, claro, por cada uma das vítimas, mas também para não ter novos fenômenos da extrema-direita no futuro, sabe? Eu acho que essa luta sem anistia tem a nossa centralidade, tem que ter a nossa centralidade.